Olá, amigos, muito bom dia. Hoje, 1º de outubro de 2018, segunda-feira, estamos iniciando mais um programa da Amazon Play TV Digital, que é o programa 2018, Ano da Transformação. No próximo domingo, o Brasil vai eleger um novo presidente da República, que poderá ser em primeiro turno ou dividido em 2 turnos, um novo governador para o estado do Amazonas, que também poderá ser em primeiro turno ou em 2 turnos, 2 senadores da República aqui no estado do Amazonas, 8 deputados federais, e 24 deputados estaduais. É uma eleição que traz, dentro desse novo Brasil que quer se colocar dentro daquilo que a população brasileira clama hoje, principalmente pela moralidade, a anticorrupção, melhores condições de vida para todos os brasileiros, nós estamos vendo o surgimento de novos nomes na política brasileira, como candidatos em todos os níveis, que é um reflexo do que essa população hoje quer. Se a gente fizer uma análise recente da política nacional, principalmente em nível federal, nós tivemos o Partido dos Trabalhadores, que ficaram aí 13 anos no poder, e obviamente que isso é natural que o desgaste venha acontecendo, fora aquilo que foi detectado pelas autoridades e tomaram as providências, cujo ex-presidente da República, que foi em 2 mandatos, está hoje preso lá em Curitiba, acusado de maus feitos durante a sua gestão. Dentre eles, outros membros do partido também se encontram processados, alguns soltos e outros já recolhidos para pagamento das suas penas. Isso, de lá para cá, após a saída da presidente Dilma, que foi afastada do cargo, assumiu um governo do PMDB, que também não fica atrás das denúncias que ora nós descobrimos e conhecemos em todo o território nacional. O presidente Michel Temer, que é um MDBista aí de longa data, ele próprio é acusado de todas as formas por participar de esquemas também de corrupção. Ele ainda não pôde se defender, está aí no cargo, e após o dia 1º de janeiro, ele vai enfrentar diretamente, como cidadão comum, como o ex-presidente Lula enfrentou, as barras da justiça, e terá, como todo país democrático, o direito a justamente a sua defesa. Aí, recentemente, essa semana passada, a justiça conseguiu chegar para o braço do PSDB. Nós tivemos lá no estado do Paraná o ex-governador Richa, que chegou a ser detido juntamente com sua mulher, seu irmão e mais 2 ou 3 membros do seu governo. Ele que renunciou no mês de abril agora para poder concorrer ao Senado da República. E no final da semana agora, na sexta-feira, nós tivemos lá em Goiás uma operação contra o ex-governador Pirillo, que também renunciou para disputar aí um cargo, e onde foram apreendidos lá R$1 milhão em dinheiro, mais uma série de coisas, e outras pessoas presas. Então isso vai mostrando o que está para acontecer nessa nova eleição. É o surgimento de novos nomes, de partidos considerados médios e pequenos, que estão trazendo pessoas para que a população brasileira possa fazer a sua análise e também declinar o seu voto agora no dia 7 de outubro. Então, o voto consciente é uma coisa importantíssima de você, cidadão brasileiro. Se você quer sair desse marasmo que está esse país, se você quer sair de toda essa insegurança em que hoje nós vivemos, o país está parado em todos os sentidos, no mundo empresarial principalmente, e você como pessoa está pagando por todos os desmandos que foram aplicados nesse país na história recente. Então, o programa 2018, Ano da Transformação, durante essa semana, porque nós poderemos receber candidatos até a próxima quinta-feira, que é o dia 4, que é o que determina a legislação,
recebe essa semana, pela parte da manhã e pela parte da tarde, pessoas que estão colocando seu nome e vêm aqui para contar o que aconteceu durante essa campanha e também mostrar suas propostas no pleito de 2018. E é por isso que eu recebo hoje o candidato a deputado federal pelo PDT, o delegado Wesley, que está aqui comigo, e eu vou recebê-lo e conversar com ele agora nos próximos 50 minutos. Bom dia, delegado, bom dia, candidato a deputado, um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Oswaldo. Bom dia a você, bom dia à sua equipe de trabalho. Nesse belo estúdio aqui do Jornal do Comércio, agradecer mais uma vez ao convite e dar um alô para os seguidores da Amazon Play TV Digital e estou à disposição para responder aos questionamentos. Ok. Nós, inclusive, estamos preparando para o dia aí da eleição um acompanhamento da votação e da apuração, uma cobertura do Jornal do Comércio e também da Amazon Play TV Digital, que vai levar minuto a minuto as informações do que está ocorrendo, principalmente aqui no estado do Amazonas. Doutor Wesley, o senhor esteve aqui uma vez comigo, está retornando agora, e no final de campanha eu observo todos os candidatos, eu procuro para que eu possa ter subsídios e também como cidadão analisar aqueles que vão defender o nosso estado nos próximos 4 anos. Como é que foi essa caminhada? Como é que está essa caminhada? O que foi que o candidato Wesley, delegado da Polícia Federal, pôde sentir na população aí fora? Oswaldo, a caminhada é dura, não é fácil. Eu até brinco, como é difícil renovar. Porque o sistema é feito para que o novo desista. Então nós somos tentados quase que diariamente a desistir dessa caminhada. Porque a disputa ela é muito desleal. Principalmente quem tem mandato leva uma certa vantagem em relação aos demais candidatos. Mas assim, o contraponto disso, Oswaldo, é a receptividade muito positiva por parte da população. E não à toa que ainda nós temos cerca de 60% a 70% do eleitorado do Amazonas ainda indecisos quanto ao seu deputado federal. E isso me estimula. Amanheci hoje na segunda-feira, para muitos é o dia da ressaca, para mim não. Hoje amanheci muito confiante, muito determinado, porque é a semana que nós vamos buscar o voto dos indecisos, porque quem está indeciso até este momento, faltando 6 dias da eleição, é porque não vai votar nessas pessoas que estão aí no game, vamos dizer assim, há anos. Então essas pessoas, esse eleitorado quer o novo, quer renovação, mas não é o novo pelo novo. Eu falo até no meu slogan, é uma renovação com coragem e honestidade, porque também não basta apenas ser honesto. Honesto, a grande maioria da população brasileira é honesta, eu tenho certeza disso. Mas para a política, o político tem que ter coragem também. E essa é a coragem que eu coloco à disposição do eleitorado do Amazonas, o meu currículo também, de delegado da Polícia Federal. Há 15 anos sou amazonense e exerço minha profissão aqui no meu estado durante esse tempo todo. Doutor Wesley, o sistema político brasileiro, principalmente na Câmara dos Deputados, que é composta de 513 deputados federativos, ele tem suas virtudes e, obviamente, que tem seus defeitos. Um dos defeitos que eu considero um dos mais graves na Câmara dos Deputados são os votos de liderança. Para quem não sabe, o deputado, por exemplo, o deputado Wesley eleito e não consegue lá encabeçar aí uma comissão qualquer, ou ele fica conhecido apenas como do baixo clero. Exatamente. E quando tem uma votação importante que mexe em decisões para o bem-estar do cidadão brasileiro, normalmente o deputado não vota. Ele é representado justamente pela liderança do partido dele. E isso, obviamente, uma pessoa apenas decide por milhões de pessoas. Quando aqueles que confiaram no deputado, no caso aqui vamos falar do deputado, do candidato Wesley, que acreditaram nas propostas, nas promessas, na maneira de levar o seu mandato representando o povo do Amazonas,
ele fica totalmente à margem do processo de votação interna na Câmara dos Deputados. Eu queria saber do senhor, doutor Wesley, caso o senhor seja eleito, qual será o seu comportamento para derrubar essa barreira da impunidade na imundície da política brasileira? Oswaldo, eu acabei de falar, e muito oportuna a sua colocação, a sua pergunta, que não basta apenas ser honesto, tem que ter coragem. E esse destemor eu exerci ao longo de toda essa minha carreira na Polícia Federal. Porque assim, nas reuniões, eu estou andando muito nas periferias, em alguns interiores, na zona rural de Manaus, nas zonas rurais de municípios da região metropolitana, e eu faço assim uma exposição, uma espécie de palestra para as pessoas, e no final eu peço voto, lógico, porque não adianta só fazer uma palestra e o candidato tem que pedir voto. Mas justamente isso, nós somos poucos deputados federais, apenas 8. Para você ter uma ideia, Roraima, que tem uma população bem menor do que a nossa, também tem 8 deputados federais. Agora, isso dificilmente vai mudar a curto prazo, porque a Constituição já determina o número de deputados federais. Então são 513. Para o Amazonas saltar para 10, alguém vai ter que perder. E aí está essa briga. Então, assim, nós temos que trabalhar com a situação possível, porque a situação ideal na política não existe, eu já aprendi. Você tem que trabalhar com a situação possível. Então, assim, o que nós temos visto? Nós somos poucos. 8 deputados federais. Aí o deputado federal vai para Brasília, representando o Amazonas, e assim, dificilmente você vê ele numa presidência de comissão importante, tal como a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Você não vê esse deputado num conselho de ética, que é um conselho importante que investiga os demais deputados federais quanto à quebra de decoro e desvios da função pública. Você não vê um deputado federal do Amazonas presidindo uma CPI importante, relatando uma CPI importante. Então, assim, é como você falou, eu não quero fazer parte do baixo clero, porque o baixo clero é aquilo. Às vezes ele vota sem saber o que está votando, e outras vezes ele não vota e um líder votou por ele. É acordo de lideranças. Então, isso é muito ruim, em nada contribui para o nosso povo do Amazonas. Nós temos pautas importantíssimas, como a Zona Franca de Manaus, é um exemplo disso, a questão das fronteiras, da segurança pública nas fronteiras, o setor primário, enfim, diversos temas que somente 8 deputados não vão dar conta. Então nós precisamos que o deputado chegando a Brasília tenha uma posição de destaque. Ele apareça nos noticiários nacionais, dê entrevistas para telejornais de repercussão nacional. Isso aí não é nenhuma vaidade, porque na verdade é o seguinte, um pronunciamento de um deputado federal de baixo clero tem o seu valor. Já um pronunciamento de um deputado federal líder, o representante, o parlamentar é do alto clero, muda tudo. Então, o Palácio do Planalto já presta atenção no discurso daquele deputado federal, os ministros de Estado prestam atenção naquele discurso. Então, para resumir, Oswaldo, o meu posicionamento chegando, a minha posição, minha postura chegando na Câmara dos Deputados a partir de 1º de fevereiro de 2019 será de protagonismo, porque esse protagonismo já permeou, você já esteve presente em toda a minha carreira como delegado da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas. Eu sempre procurei o protagonismo, eu nunca quis me esconder atrás do trabalho, naquela zona de conforto, porque sempre fui servidor público desde os 20 anos de idade, há 22 anos sou servidor público federal e sei que a população paga o meu salário para eu ter uma ação de protagonismo, para fazer a diferença. E isso foi que pautou toda a minha carreira e não será diferente a partir de 1º de fevereiro na Câmara dos Deputados, se assim, com a graça de Deus, com a bênção de Deus e a vontade do povo do Amazonas. Dentro do que o senhor colocou, deputado, candidato, não é só a capacidade que faz um bom deputado, principalmente lá no meio dos 513. Porque lá nós temos caciques que estão lá já há algum tempo, detentores de mandatos de muitos anos, que, de uma certa forma, o poder de articulação dele com os colegas, tanto do partido dele como dos demais partidos que fazem parte de uma base, é muito maior. Eu acho que ali falta
justamente pessoas que vão lá com coragem de enfrentar essas barreiras que ali são postas. E isso não sou eu que estou inventando, não. Basta assistir o que se aprova durante o ano e o que não se aprova, que era de interesse da nação e dos brasileiros, que para você chegar à conclusão que eu, como cidadão, tenho. Então, eu quero até fazer uma correção dentro do que o senhor disse agora. O Amazonas já teve um presidente de CPI, né? Justamente o ex-deputado Marcos Rota, que hoje é secretário de governo, e o Marcos, ele presidiu uma comissão importantíssima, né? Que foi a CPI do BNDES. Essa caixa, o dia que for aberta, ela não é uma caixa preta, né? De forma nenhuma. Ela é uma caixa que vai levar o horror até aqueles que acreditam piamente que tudo é certinho, vão ver a imundície que é o que foi feito com o BNDES, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, durante o governo aí que terminou aí 13 anos de mandato. O dinheiro que foi mandado para o exterior para ajudar repúblicas aí que nunca vão pagar o Brasil, enquanto você paga o seu imposto de renda, porque senão você fica impedido de muita coisa. Então, e eu tenho certeza que o Marcos, eu o conheço há muitos anos, sei da capacidade, sei ele que tem um sentimento muito forte de justiça, de emprego das coisas como devem ser. Eu imagino a pressão que ele deve ter passado quando sentou na cadeira de presidente da comissão do BNDES. E o senhor sentaria nessa cadeira e o senhor enfrentaria tudo e todos, candidato? Oswaldo, eu não tenho dúvida disso, eu respondo com muita clareza que sim. É esse protagonismo que eu busco na Câmara dos Deputados, porque eu fui o corregedor da Polícia Federal aqui no Amazonas mais jovem. Com 33 anos eu assumi a corregedoria da Polícia Federal no Amazonas, e a corregedoria equivale ao Conselho de Ética, né, traçando um paralelo, equivale ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E então, assim, é um dos cargos mais relevantes dentro da instituição, o de corregedor. O nome passa pelo crivo de órgãos em Brasília, porque, ora, se a Polícia Federal é uma das instituições mais respeitadas, mais sérias e mais rígidas do país, o seu corregedor, de igual modo, deve ser uma pessoa de conduta acima de qualquer suspeita, não só conduta profissional, mas também uma conduta pessoal no seio da sociedade. É o que a gente chama de decoro. Então, um policial federal também tem que ter esse decoro. E muito me honra ter sido corregedor da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas durante 2 anos, e muito jovem ainda, com 33 anos. E, Oswaldo, só para elencar aqui de forma bem rápida para você, um exemplo dessa falta de coragem da maioria dos deputados federais. Não estou falando só da nossa legislatura, e você fez muito bem agora um parêntese. Eu conheço o Marcos Rota, é meu amigo. O Amazonas perdeu muito, né, com a ausência dele na Câmara dos Deputados. Ele de fato presidiu a CPI do BNDES, e hoje ele contribui de forma muito significativa na região metropolitana de Manaus. Enfim, nós temos aqui, por exemplo, a PEC 300 de 2008, ela define o piso nacional dos policiais militares. Ela foi aprovada em primeiro turno em 2010, portanto ela está há 8 anos engavetada na Câmara dos Deputados, aguardando o segundo turno de votação. Saindo do segundo turno da Câmara, ela ainda tem que ir para o Senado em votação de 2 turnos. Então, assim, muito se fala da questão da segurança pública no país. Aí você tem uma PEC dessa, de relevância indiscutível, de 2008. Comemora-se, então, o aniversário de 10 anos dela. E sendo que há 8 anos ela está engavetada, então qual o compromisso que esses deputados federais, os 513, têm com a questão da segurança pública? Então você tem distorções tais como um policial militar de Brasília ganha mais do que o dobro do que um policial militar do Amazonas, por exemplo. Então, por que a vida e o trabalho desse policial militar em Brasília tem mais valor do que a vida e o trabalho do policial militar no Amazonas, que trabalha num dos estados
cujo exercício da profissão é um dos mais difíceis. E isso eu posso dizer que esses são meus colegas de trabalho, somos profissionais de segurança pública e eu há 15 anos exerço o meu cargo aqui no Amazonas. Então posso afirmar que quem trabalha no Amazonas como policial tem condições de trabalhar em qualquer estado da federação, porque as nossas dificuldades são incomparáveis. Incomparáveis. Você pode comparar um pouco com Pará, com o estado do Pará, Rondônia, mas igual ao Amazonas nós não temos, até pela sua geografia e condição semelhante. E também por nós possuirmos uma das principais rotas do narcotráfico internacional do mundo, que é a Rota dos Solimões, que começa lá em Tabatinga e deságua aqui em Manaus. Então, isso aqui só para dar um exemplo dessa falta de coragem dos deputados federais. Eu também poderia elencar outras propostas de emenda à Constituição. Eu não sei como é que está o tempo. Então vamos lá. Vamos lá. Essa eu acho fundamental. Perfeito. Eu gostaria até de fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte. Eu, particularmente, eu sou a favor da equiparação em todo o país da carreira de policial militar. Por quê? Cada um tem o seu problema. Cada estado tem a sua diversidade, tem as suas peculiaridades. E o nosso, sem sombra de dúvida, eu reputo como um dos piores. Né? Eu reputo como um dos piores justamente pelo tamanho continental, pela a logística de acesso, né? Que a logística fluvial, ela permite aí você simular aí diversos esconderijos, você precisaria de uma patrulha efetiva, mas formada de uma quantidade grande de homens, que nenhuma instituição sozinha pode fazer, exatamente, nem a Polícia Federal, exatamente, nem a Polícia Militar, sim com a ajuda do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, Marinha, e a logística aí da FAB, da Marinha, que dispõe de equipamentos e para poder ajudar nesse tipo de atividade. Então, se nós tivéssemos, se os municípios elegessem prefeitos que têm comprometimento com o desenvolvimento da sua cidade e da sua região, eu sugeriria que fosse incluído em qualquer PEC que cada município tivesse criado de forma efetiva e com apoio dos prefeitos as polícias, ali as guardas metropolitanas ou as guardas civis dos municípios menores. E isso, com certeza, mas que esse homem fosse muito bem preparado, fosse muito bem pago para fazer esse trabalho de apoio às demais instituições. Eu acho que esse é um caminho que deve ser pensado. Deve ser pensado e você vê a dificuldade, Oswaldo, de se implementar isso, porque Manaus, uma metrópole que possui uma região metropolitana com mais de 2 milhões de habitantes, nossa capital possui uma guarda civil metropolitana desarmada. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito delicado da segurança pública no país e, assim, dever de casa. As guardas civis das capitais deveriam ser bem aparelhadas, com o guarda civil metropolitano armado. E nós não temos isso ainda aqui na nossa capital. Então, eu vou falar agora, Oswaldo, se você me permite, dessa questão da coragem que falta a maioria dos deputados federais em Brasília, isso aí de todos os estados. Nós temos uma PEC, que é a 130 de 2007. Essa PEC é de autoria de um colega meu, o doutor Marcelo Itagiba, que já foi deputado federal, já foi superintendente do Rio de Janeiro, já foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro e esse ano é candidato a deputado federal. Ele quer retornar à Câmara dos Deputados. Então ela é de 2007. Eu conversei com ele. Essa PEC é famosíssima. Ele arrumou alguns inimigos por causa dela. Né? Mas ele é corajoso. Eu conheço ele pessoalmente. A PEC está há 11 anos engavetada na Câmara dos Deputados. Então, muito se discute. Fim do foro privilegiado. Temos uma PEC. Então, é só fazer andar as propostas que já estão lá. Outra PEC, a 412 de 2009, que trata da autonomia da Polícia Federal. Essa PEC, ano que vem, comemora 10 anos de propositura na Câmara dos Deputados. E parece muito óbvio, poxa, mas é a autonomia da Polícia Federal, né? Uma instituição muito respeitada, que muito faz pelo nosso país. Por que ela está engavetada, essa PEC? Porque não é interesse dos deputados federais, dos congressistas, vamos dizer assim. Porque se o presidente do Senado reúne com o presidente da Câmara,
você sabe como funciona. É um jantarzinho Isso. daqueles que a gente está só pedir, acostumado olha, a ver, né? deputado, toca aí a PEC 412, manda o mais rápido possível, aprova em 2 turnos e manda aqui para o Senado que a gente aprova. Quando eles querem, é assim. Então fica aquele acordo de cavalheiros, mais aquela hipocrisia, né? Aquela hipocrisia, um acordo espúrio. Me fez até lembrar de uma coisa em cima desse comentário, com a sua licença. Perfeito. É comum a gente ver na mídia, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado recebe para um almoço na sua casa os demais líderes dos outros partidos para discutir, né? Ou recebe para um jantar. Meu amigo, essas reuniões tinham que acontecer lá na instituição, ou no Senado da República, né? Ou na Câmara dos Deputados, e não a 4 paredes na casa de um presidente dessas instituições. E o mais legal, né? Você sabe quem paga esses almoços, esses jantares? Tenha certeza que não é o presidente da Câmara nem o presidente do Senado da República. É você, somos nós. Isso lá, eles têm uma cota de alimentação para residência oficial, entendeu? Que se você pegar lá o que é destinado de orçamento público para isso, é uma coisa que você que está aí no interior, você que está com problema, está desempregado, que está pensando em comprar 1 litro de leite para o seu filho, ele não lembra de ti. Tenha certeza disso. Então, são essas mudanças na política brasileira que eu clamo e que a população clama. Desculpa eu cortar, mas perfeita colocação, você falou num assunto que me veio à cabeça. Perfeita colocação. Então, bastava num desses almoços ou jantares, o presidente da Câmara e o presidente do Senado decidirem, olha, vamos aprovar, vamos tocar para frente a PEC 412 de 2009, que está há 9 anos travada lá na Câmara, que trata da autonomia da Polícia Federal. Essa autonomia, as pessoas podem indagar, poxa, mas a Polícia Federal já faz tanto. Será que o delegado Wesley não tem autonomia para trabalhar? Tem, o sim. MP, o Ministério Público, tem autonomia, exatamente. Não tem? Tenho sim, só que essa autonomia é a financeira, é a orçamentária. Isso quer dizer o seguinte, que a Polícia Federal passaria a elaborar o seu orçamento e após ser aprovado, ele seria intocável. Seriam ali, dividir o orçamento em 12 meses, teríamos o 12º e seria intocável. Não sujeito a contingenciamento por parte do ministro do Planejamento, não sujeito a depender de repasses do bom humor do ministro da Segurança Pública, que agora mudou, a Polícia Federal não está mais vinculada ao Ministério da Justiça. E, via de regra, tanto o ministro do Planejamento como o ministro da Segurança Pública são o quê? Políticos. Ou então indicados por políticos. Então a Polícia Federal fica à mercê dessa situação. E aí também o internauta, o seguidor, pode perguntar, poxa, mas vocês já fazem tanto? E eu respondo, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. E nós fazemos milagre. Com os recursos de que dispomos na Polícia Federal, posso dizer que os policiais federais do Brasil fazem milagre. Muito se admira o FBI, que é a Polícia Federal Americana. Mas eu posso afirmar que a Polícia Federal Brasileira está muito à frente, em termos de resultado, no combate à corrupção, do que o FBI. Eu não digo ainda de tecnologia, porque a gente ainda carece por falta de recurso. Ora, se um drone que a gente for ter que comprar, tem que pedir orçamento para o Ministério da Segurança Pública, então isso engessa a Polícia Federal. Nosso diretor-geral fica com o pires na mão, pedindo dinheiro para diárias, para combustível, para passagem aérea, para construir, por exemplo, a delegacia da Polícia Federal em Tefé, que não existe ainda, mesmo tendo a Procuradoria da República lá, o MPF está em Tefé, a Justiça Federal está em Tefé com um prédio muito bonito, um prédio imponente, e tem que ser assim, e nós não temos uma delegacia da Polícia Federal em Tefé. No meião ali, no Médio Solimões, da principal rota do narcotráfico internacional do mundo. Nós não temos apenas um posto que funciona de forma precária, já há décadas, com alguns agentes, mas nós não temos delegados, escrivães, peritos. Temos só em Tabatinga, lá no Alto Solimões. Então, essa autonomia da Polícia Federal poderia possibilitar que o diretor-geral, numa canetada, decidisse, né?
Vou dar um exemplo aqui. E quando o diretor-geral foi indicado politicamente, a pressão, né, da corporação, dos integrantes, Isso. vão fazer decidir, não é isso? E vou lutar em Brasília como deputado federal, porque tem um projeto de lei em tramitação para prever o mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, nos moldes do diretor-geral do FBI. Então, assim, olha que interessante, Oswaldo. Os diretores das agências reguladoras têm mandato. Então, o político indica esse diretor da Anatel, da ANEEL, dessas agências reguladoras que a população já conhece. E aí ele garante aquele apadrinhado durante alguns anos, porque tem mandato. Olha que legal. Aí o diretor-geral da Polícia Federal, um cara que sofre pressões inimagináveis, ele pode passar, ao ser nomeado, ele pode passar um mês, ele pode passar um ano, pode passar 5 anos, legal. Mas ele pode sair assim, ó, no estalar de dedos, a depender de como amanhece, por exemplo, o ministro da Segurança Pública. Se amanhece de mau humor ou não, se a Polícia Federal deflagrou na véspera uma operação lá na cidade dele, na cidade do ministro, e de repente feriu interesses de correligionários. Então eu vou defender também o mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, prorrogável por uma vez. Eu estou recebendo aqui a participação dos nossos seguidores. Antes de eu pedir o nosso primeiro break, eu vou aqui, o Vitor Ciro Gomes, ele fala o seguinte: delegado, nossa juventude é a que mais morre nas nossas periferias. Nossa polícia também também é a que mais morre. O que fazer para mudar isso e salvar vidas? Foi a colocação do Vitor Ciro Gomes. Isso realmente, antes de você responder, basta a gente ver os jornais de hoje. Esse final de semana, em Manaus, foi um absurdo de crimes bárbaros. Eu sei que o secretário Walter Cruz está empenhado, né, em preparar as instituições policiais do Estado para melhorar a segurança pública, mas o crime de homicídio, de latrocínio, ele foge ao controle da segurança, né? E 98% dos crimes cometidos são oriundos daquilo que o delegado falou: tráfico de drogas. Então eu gostaria que o senhor, na resposta para o Vitor, o senhor também comentasse sobre isso. Vitor, muito pertinente a sua colocação. O que falta para os jovens é oportunidade. Eu fui um cara assim também de família humilde. Meu pai foi taxista na cidade de Manaus durante 40 anos. Eu nasci e passei toda a minha infância e adolescência no bairro de Petrópolis. E eu também, ao perder a minha mãe com 9 anos de idade, eu poderia ter ali uma desestruturação familiar. Graças a Deus, nossos princípios eram muito rígidos, muito fortes, muito sólidos. E meu pai apostou na educação e me deu oportunidade. Então, isso que falta para os jovens, né? Primeiro, educação, apostar na educação e oportunidades. Eu defendo a construção de mais escolas de tempo integral. Eu acho que isso aí não é nem uma política de educacional, isso é uma política de segurança pública. Eu tenho andado muito nas periferias, Oswaldo, e nessa caminhada política, e a gente vê muita ociosidade dos jovens. Então, assim, uma escola de tempo integral, lógico, não dá para colocar uma escola dessa, que são os SETs, em cada esquina, em cada bairro, porque o custo é muito alto. Mas tem que haver uma transição, tem que haver o pontapé inicial. Porque lá o jovem vai ter 4 refeições, ele vai ter aquela educação formal, aquela educação mais conservadora, tradicional, mas vai ter também música, folclore, língua estrangeira, o esporte. Eu acho que o esporte é fundamental. E também, assim, o que a população, os comunitários reclamam é que as escolas ficam fechadas nos finais de semana. Então você tem uma escola muito bonita, com uma quadra bacana, uma quadra coberta, aquele piso ali bem lisinho, e a população não pode usufruir daquela escola no final de semana. Então não pode a Secretaria de Educação funcionar apenas de segunda a sexta, que é o período escolar. Sábado e domingo faz-se o quê nessas escolas? Então a gente tem que otimizar
aproveitar melhor a utilização desses equipamentos públicos. Que nós temos muitas escolas bonitas, né, por parte do governo do estado, do município, e final de semana ela está fechada. Então, assim, o problema é difícil. Fora isso, tem que a questão do emprego. A Zona Franca de Manaus, no seu ápice, já teve 140 mil postos de trabalho, de forma direta. Hoje gira em torno de 75 mil postos de trabalho. Eu sou de uma geração, tenho 42 anos de idade. Não sou tão velho assim, mas eu sou de uma geração que queria trabalhar no Distrito Industrial. Tanto é que eu fiz escola técnica. Eu fiz o curso de eletrotécnica na ETFA. Mas hoje o nosso jovem ele não tem mais nessa possibilidade, com essa diminuição dos postos de trabalho no distrito. Então ele vai ali, chegando à pré-adolescência, adolescência, eu quero trabalhar no distrito. Então hoje já ficou muito mais difícil, afunilou bastante. Então faltam oportunidades. E aí é um problema difícil de resolver, é uma política pública mais de poder executivo, mas o deputado federal não pode se omitir nessa questão. E eu acredito que eu tenho a acessibilidade necessária, até porque vim de baixo, né? E não caí de paraquedas aqui no estado, tenho uma história de vida aqui na minha cidade, no meu estado, e posso muito contribuir, principalmente nessa área de segurança pública, porque sou há 15 anos delegado federal. Ok. Estamos recebendo aqui o candidato a deputado federal pelo PDT, o delegado Wesley, que no próximo dia 7 agora, ele vai saber se esse trabalho que ele vem enfrentando aí há alguns meses, levando ao conhecimento da população suas propostas, se vai surtir efeito e se o Amazonas vai elegê-lo deputado federal. Eu vou para o primeiro break e volto já já com vocês. Até mais. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Volta aqui com o segundo bloco do programa 2018, Ano da Transformação, recebendo aqui hoje o candidato a deputado federal pelo PDT, o nosso delegado federal, que é o Wesley. Delegado Wesley, que concorre aí a uma vaga na eleição do próximo dia 7, domingo que vem. Delegado, falamos um pouco de segurança, a gente fala da insegurança que reina no Brasil, e principalmente aqui por ser um portão de entrada do ilícito, né, as dificuldades operacionais que tem para você combater com mais efetividade, mas a Polícia Federal ela realiza um trabalho
de pente fino, que acho que 80% ela tem sucesso nas apreensões feitas ali no aeroporto Eduardo Gomes, quando são usados aí, os conhecidos aí no jargão policial, os mulas, para tirar as drogas aqui do Estado. Como é que pode ser feita uma lei? Como é que pode ser feito algum projeto de lei por um deputado que amplie as nossas fronteiras, a segurança das fronteiras, que possa, de uma certa forma, levar todas as instituições de segurança a se unirem em defesa do ilícito, tanto da droga como das armas, que é um outro problema sério que nós estamos tendo aqui em Manaus. Já começaram a aparecer aqui armamentos que nunca tiveram, né? E isso realmente aumenta a insegurança da população e facilita a rota dessas pessoas que, por mais que sejam castigadas, sejam penalizadas, voltam a cometer crimes. Oswaldo, recentemente foi aprovado o Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP. Só que falta tirar do papel. Esse ano é um ano atípico. Além de ser um ano eleitoral, nós temos, por parte do governo federal, uma inanição, né? Total. Então, o governo Temer já acabou faz tempo. Então, até antes da Copa do Mundo, ele tinha 4% de popularidade. E até se o Brasil fosse campeão, talvez ele conseguiria aumentar para 5% a popularidade dele. Com certeza. Hoje, a popularidade do presidente, consequentemente, o seu governo beira índices ridículos, irrisórios e sem precedentes na história do Brasil. Então, assim, esse governo já acabou. Eu estou sendo muito sincero aqui com o internauta. Não se pode esperar mais nada desse governo. Não se pode esperar mais nada por parte da Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ou por parte do Ministério da Segurança Pública. Aqui não é nenhuma crítica assim severa em relação a pessoas. É porque o governo ele entrou em colapso, ele está travado. Temos um recesso branco vergonhoso na Câmara dos Deputados, que não se aprova mais nada. Os deputados federais não comparecem. Quando eu falo aqui no início que a disputa é desleal, nós pagamos os deputados federais para estarem lá em Brasília. Aí eles, com medo de perder o mandato para a nova geração que está chegando agora, como eu, eles abandonam o plenário da Câmara, abandonam Brasília e vêm para cá, para Manaus, porque ficam com receio de perder seus mandatos. Só que eles não são licenciados para fazer campanha. O direito à reeleição que eles têm é para serem reeleitos, concorrerem à reeleição no cargo. Mas esse no cargo é exercendo o cargo de deputado federal. Só que eles abandonam. Eu estou licenciado, que a lei me obriga a ser licenciado da Polícia Federal. Eles não estão licenciados. Então os deputados federais têm que estar em Brasília, discutindo leis, fiscalizando o Poder Executivo. Enfim, estão aqui fazendo campanha com o dinheiro público. Se por um lado eu não recebi ainda um centavo do meu partido, e eles utilizam, esses deputados federais que já estão no mandato, utilizam toda a estrutura do seu gabinete para fazer a campanha deles. Mas isso a população está percebendo, está mais atenta quanto a isso. Então, voltando ao assunto, o SUSP tem que sair do papel. A lei, ela é uma lei fantástica, eu já li, mas é aquele problema do serviço público brasileiro, né? Porque no Brasil não faltam leis. Nós temos leis para quase tudo. O que falta é implementar, colocar no papel. E aí é gestão. E essa gestão tem que ser integrada com os estados. Porque muitas das ações ali previstas no SUSP dependem do governador do estado, do secretário de segurança. Aí eu te pergunto, qual o governador do estado que vai entrar nessa bola dividida nesse momento? Nós já estamos em outubro, hoje começa o mês de outubro. Então o ano praticamente acabou. Outubro é eleição, novembro é arrumar a gaveta, arrumar a gaveta e já discutindo secretariado, ministérios, e dezembro já é clima natalino. Então o ano já acabou. Infelizmente, porque a segurança pública lida com vidas, como o internauta Vitor mencionou ainda há pouco, jovens estão morrendo,
morrendo, policiais estão morrendo. Mas aqui, Oswaldo, eu quero... E ele comentou aqui, Sim. depois da sua resposta, obrigado, é isso que a juventude precisa, já chega de enterrar nossos amigos. Perfeito. Você vê como é que é o pensamento da Exatamente. juventude hoje. Né? Agora, Oswaldo, eu quero aqui honrar, levantar homenagens e parabenizar o papel das Forças Armadas. Porque se não fosse a atuação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica nos últimos anos, na questão de segurança pública, eu não sei como é que o nosso país estaria, e principalmente o nosso estado do Amazonas. Então, por um lado, eu critico a atuação, na época, a omissão do Ministério da Justiça, agora é Ministério da Segurança Pública. É omisso em relação à segurança pública aqui no estado do Amazonas. Mas em relação ao Ministério da Defesa, eu vejo a atuação firme e comprometida do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Eu tenho uma admiração muito grande, porque meu filho estuda no Colégio Militar do Exército e eu tenho uma relação estreita com diversos militares das três forças. E aqui rendo minhas homenagens, porque eu sou um amazônida, sou um profissional de segurança pública e testemunhei nos últimos 15 anos o papel das Forças Armadas aqui no Amazonas. Então, eu não vou dizer que nós temos uma dívida, porque os militares fazem isso por amor à pátria, né? E pela retidão de caráter exatamente, que é imbuído em todos eles. Mas nós aqui da região norte, especialmente do Amazonas, se nós não estamos em situação trágica, porque ainda nós não chegamos a essa situação, tá ruim, tá, mas poderia ser muito pior. Muito pior. Graças ao papel das Forças Armadas e também por sediarmos aqui o Comando Militar da Amazônia. Então, todo general que vem para cá, o comandante militar da Amazônia, abraça o Estado, ele se torna um amazonense de coração. E eu tenho aqui, até como delegado da Polícia Federal, eu não poderia deixar de fazer essa observação. Recebendo aqui o delegado Wesley, candidato a deputado federal, a gente falando principalmente do assunto de segurança pública, que é a origem dele profissional. Ele que se candidata aí a um cargo de deputado federal pelo PDT e chegando aí na reta final da campanha. Ele fez menção aqui a algumas PECs que estão engavetadas lá na Câmara dos Deputados, que poderia melhorar a qualidade de vida, a atuação dos policiais militares em todo o território nacional, e também aquela PEC que é do delegado Itagiba, que já foi secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro e também foi deputado federal. Essa PEC é de 2007, que acaba com o fim do foro privilegiado. Eu tenho uma admiração pelo delegado Itagiba, a quem conheci há um tempo atrás, e sei que o propósito que ele colocou lá dentro da Toca dos Leões, aquilo fez com que ele conseguisse arrumar lá uma série de inimigos. Eu me lembro, inclusive, de uma campanha, de uma tentativa de campanha difamatória contra a pessoa e a honra dele, que é o que costuma acontecer no Brasil, né? Quando alguém se sobressai, né? Quando alguém ameaça interesses e principalmente o corporativismo, ele está sujeito a ser taxado. Ele roubou uma galinha quando ele tinha 7 anos de idade. Isso normalmente acontece aqui nesse país, o que é uma pena, né? Nós deveríamos pensar isso de uma forma maior. Dr. Wesley, saúde, educação, segurança pública. É um trinômio que hoje é a bandeira de todos os candidatos, como ocorre de 4 em 4 anos. Tá? Agora, se você for estudar e procurar o perfil daqueles que hoje estão aí para reeleição, estão não sei o quê, ver o que falaram há 4 anos atrás e o que estão falando hoje, vem a seguinte pergunta: e o que foi feito durante esse período? Tanto no Legislativo, no Executivo, eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Oswaldo, muito pertinente sua colocação, e até nas reuniões que eu faço, eu comento, digo, olha,
daqui a 4 anos, com a graça de Deus, eu tentando uma reeleição, eventualmente, Sim. já vai ser prestação de contas do mandato. Então, eu faço essa observação para poder despertar no eleitorado esse detalhe. Porque tem muitos candidatos aí, concorrentes meus, que são deputados federais há décadas, que o discurso deles é de primeiro mandato. Parece que está buscando a primeira oportunidade, me dê um mandato, me dê uma chance. E assim, é uma cara de pau tão grande porque o sujeito está há décadas e essa tentativa de reeleição dele deve ser de prestação de contas. E eu chamo a atenção do eleitorado, deixe esse candidato à reeleição falar, mas ao término da fala dele, levante o braço e pergunte: mas deputado, é o que você falou, Oswaldo, o que você fez pela saúde, pela educação, pela segurança, pela moradia, pelo setor primário, pelo turismo sustentável aqui no estado do Amazonas, pelas fronteiras? Tem que questionar. Porque assim, quando eu entrei nesse processo, Oswaldo, eu até brinquei assim, olha, a gente tem que dar trabalho. Vamos tentar sacudir isso aí, porque é isso que nós fazemos na Polícia Federal. Nós temos que dar trabalho para aquele malfeitor. Não estou dizendo que o candidato é malfeitor, mas estou traçando um paralelo. Nós temos que sacudir, mexer esse sistema que estava um marasmo. Então, a partir do momento que o delegado federal Wesley entra como candidato a deputado federal, é para justamente mexer nesse sistema, que, como diz o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite, o sistema é cruel, não é fácil, para poder eu ter essa liberdade, essa coragem de falar o que eu falei aqui. Então, enquanto o delegado federal Wesley pede uma oportunidade de uma renovação na política, uma opção de renovação com coragem, com honestidade, que coloca à disposição do eleitorado do Amazonas o currículo de 15 anos como delegado federal aqui no estado do Amazonas, tendo participado de diversas operações policiais, tendo participado, por exemplo, da Operação Maus Caminhos, que há exatos 2 anos e 1 mês desvendou o maior esquema de corrupção na saúde pública do Brasil. Isso foi aqui no estado do Amazonas. Então, um delegado que participou, coordenou a segurança da Arena, da Amazônia, durante a Copa do Mundo, durante a Olimpíada. Enfim, são diversas outras ações que eu coloco no meu material de divulgação para que a população compare. Eu estou pedindo uma oportunidade. É a primeira vez que eu me candidato. Agora, quem está aí há décadas tem que prestar contas do mandato. Não se engane. Não caiam nesse discurso de me dê uma chance, me dê uma oportunidade. Você, eleitor, tem que cobrar desse candidato que está aí há décadas. Isso é uma prestação de contas. Uma reeleição é prestação de contas do mandato. Não se esqueçam disso. Ok, recebendo aqui o candidato Wesley, a deputado federal pelo PDT, eu vou para mais um break e volto com o terceiro e último bloco do nosso programa 2018, Ano da Transformação, aqui, Amazon Play TV Digital e Jornal do Comércio. Até mais. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM.
Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria... Hoje volta com o terceiro e último bloco do programa 2018, Ano da Transformação, aqui na sua Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré Ondas Tropicais, recebendo aqui o candidato a deputado federal Wesley, que ele é do PDT, é delegado da Polícia Federal, ele é amazonense, há 15 anos que atua na corporação, e ele vem aqui colocando as suas propostas e dizendo o que ele gostaria de fazer, caso eleito seja, na campanha. Quero lembrar que durante essa semana, até quinta-feira, a legislação permite que os candidatos possam comparecer em programas, expor suas ideias. Então, até quinta-feira da semana que vem, desta semana, nós estaremos aqui em função da solicitação de inúmeros candidatos. Nós vamos fazer 2 edições diárias, sempre às 10h30 da manhã e às 16 horas. Excepcionalmente hoje, às 15h30, será o programa com a presença aqui do coronel, Aldinei, não é isso? Coronel Aldinei, que foi aí diretor das escolas, dos colégios militares aqui no Amazonas, e ele volta aqui hoje para falar conosco sobre o final de campanha e sobre aquilo que, caso eleito seja como deputado estadual, ele pretende discutir e levar lá aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Doutor Wesley, nós estamos vendo aí, no decorrer dessa campanha, uma guerra enorme nas mídias sociais, entre seguidores, entre pessoas que têm a opinião sobre determinados candidatos. E eu vejo muito uma invasão de opositores em perfis do outro lado, e até faltando com educação, com preparo, né? Se eu utilizasse a mídia social para defender alguém, um pensamento meu, aquilo que eu acredito num homem público, obviamente que eu ia usar o meu tempo para conquistar votos para esse candidato, né? E nós estamos justamente vendo aí uma proporção muito grande de pessoas que chegam e atacam de uma certa forma aqueles que têm a sua preferência. O senhor, como um legislador, né? O senhor, como delegado da Polícia Federal, o senhor é um homem acostumado à lei, a leis, a interpretar leis. O senhor acha que a utilização da mídia social no momento político, eles têm que sofrer alguns reparos? Certamente, Oswaldo. E essas eleições gerais são as primeiras com esse fenômeno. Porque, se você lembrar bem, o internauta, 4 anos atrás, nós não tínhamos essa intensidade de informações e essa facilidade com as redes sociais. Então, isso começou em 2013 com aquelas manifestações, porque levou a manifestações de junho de 2013. Pronto, junho de 2013. Começou ali, mas nas eleições não houve tanto esse problema. Nas eleições de 2014. Essa eleição, ela representa o ápice desses exércitos, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, o país fica polarizado e esses exércitos de internautas ficam se digladiando e com enxurrada de informações, muitas das vezes uma invasão de privacidade e, como você falou,
no lugar de, ao invés de conquistar votos, acaba se preocupando apenas em fidelizar os que já possuem. E isso é um caminho assim perigoso. Eu tenho notado que tem dado um efeito contrário isso. Né? Eu acho o seguinte, você radicaliza, o que eu estou percebendo? Radicaliza-se para fidelizar aqueles votos, aquelas pessoas. E a discussão, a boa discussão política para conquistar o voto, ela está ficando em segundo plano. Então eu me policio muito para não entrar nessa seara. Eu estou fazendo uma campanha bonita, uma campanha de rua, com as comunidades, na periferia, com categorias que muitas das vezes são esquecidas pelos demais políticos, as pessoas da melhor idade, os jovens, enfim, pessoas ligadas ao esporte também. Estou diversificando bastante. E não procuro entrar nessas discussões que são permeadas com muito ódio. Isso assim, Oswaldo, se as pessoas forem analisar a minha carreira, ela se pautou muito nisso. Eu reputo que eu sou um cara equilibrado. É diferente de ficar em cima do muro. Longe de mim de ficar em cima do muro, pelo contrário. A minha carreira toda foi de posicionamento, foi de destemor, né? Mas há que se ter cuidado e chegando à Câmara dos Deputados, a partir de 1º de fevereiro do ano que vem, 2019, eu acho sim que tem que se montar uma comissão para poder, já pensando nas eleições de 2020, porque está muito esse excesso, a gente está verificando, e hoje é 1º de outubro, em havendo o segundo turno para as eleições presidenciais, por exemplo, então até o dia 28, isso vai recrudescer, vai se intensificar, e não há mais tempo para o poder público impor limites. Eu acho que fugiu ao controle, você já percebeu? Sim, totalmente. Você já percebeu? Totalmente. A Justiça Eleitoral não consegue controlar, porque é difícil mesmo. Como eu falei, vai ser um laboratório. As eleições de 2018 são um laboratório para essa guerra que se travou nas redes sociais. Eu procuro utilizar as redes sociais, minha fanpage e Instagram, para divulgar o que eu faço nas ruas. De uma forma construtivista, isso, não é isso? Divulgar minhas ações de rua e, lógico, potencializar, né? Mas é por esse caminho que eu tô caminhando, que eu estou traçando essa estratégia que está sendo muito bem aceita pelos internautas, de divulgar o que eu estou fazendo na rua. Eu tenho agenda de manhã, de tarde, de noite com as comunidades e utilizo essas reuniões, fotografias, vídeos para divulgar nas minhas redes sociais. Essa é a estratégia que eu estou adotando. A nova lei eleitoral, Dr. Wesley, ela eliminou a doação de pessoas jurídicas para os candidatos e o tempo de televisão ele também ficou de uma certa forma. Eu acho que ele não está correto a forma como ele é distribuído, né? Porque criou uma desproporção muito grande entre aqueles partidos que detêm uma maior bancada no Congresso Nacional e, inclusive, o fundo partidário para esses partidos também é numa proporção muito maior, prejudicando aqueles que são menores e, obviamente, por ele ser menor, não ter recurso, não ter tempo de TV, a probabilidade dele crescer e formar uma bancada maior é mais difícil. Um país que tem um defeito como nós temos de ter, se não me engano, são 34, é que eu não gosto disso, então eu não decoro o número. 35, são parece. 35, né? Partidos políticos. Se você pegar a cartilha deles e for ver as ideologias, parece que é cópia xerox um do outro, né? E ninguém segue o que está ali escrito. Na sua opinião, né? Obviamente que a mídia social ajudou muito, né? Com esses defeitos que está sendo demonstrado agora. O senhor acha que esse novo modelo político, em que não tem recurso jurídico, né? Não tem o fundo partidário limitado, isso também criou uma desproporção para você se eleger candidato a um cargo legislativo, por exemplo? Sem dúvida. E umas formas de compensar essa desproporção, esse desequilíbrio.
oportunidades como essa que você está me dando, e aqui parabenizo o Jornal do Comércio e a Amazon Play TV Digital, tenta, e aqui é um papel social que vocês estão Com exercendo, certeza, esse é o objetivo nosso. porque vocês estão assim, aquele grãozinho de areia, tentando ao máximo diminuir esse desequilíbrio. Então eu não tenho esse palanque digital, por exemplo, numa TV aberta ou numa rádio. É muito difícil. Então, aí, agora eu estou buscando a minha primeira fala aqui, logo no início do programa, o quanto é difícil renovar. Né? Uhum. Então, palanques como esse tipo de ação por parte do Jornal do Comércio contribui e muito. Esse é o lado bom das redes sociais. Eu vejo assim, porque políticos como eu, que estão entrando agora no pleito, nessa disputa, buscando o primeiro mandato, a gente está no partido médio, né? Mas, por exemplo, fundo partidário eu não recebi um centavo do partido. Então, estou fazendo a campanha com recursos próprios e de alguns doadores e muito voluntariado. Que aí o voluntariado também tem que constar da sua prestação de contas. Mas muitas pessoas voluntárias. E, como eu falei, o deputado federal no cargo, ele utiliza toda a estrutura do gabinete dele. Então a disputa é muito desleal. Mas à medida que você, aqui pelo seu programa, abre essa oportunidade, então 50 minutos de internet equivale no horário nobre, né? Esse horário aqui é muito bom. Uhum. Eu agradeço. Mas assim, como eu falei, eu acho que a partir do ano que vem, já pensando nas eleições de 2020, o Congresso Nacional tem que montar uma comissão para regular isso, né? Porque a legislação acaba sendo hipócrita, né? Porque diminuiu-se o tempo de campanha eleitoral para 1 mês e meio, de 3 meses para 1 mês e meio. O programa eleitoral, que era de 50 minutos, diminuiu para 25. Né? Mas não diminuiu o dinheiro, por exemplo, recebido Pelos grandes partidos e pelos caciques, vamos dizer assim, né? Aqueles deputados que já estão no mandato há muito tempo. Então, assim, só quem tem a perder com isso são os novos, né? Que estão querendo agora uma primeira oportunidade. Mas eu acho, Oswaldo, que isso tudo vai ser compensado. Como eu falei, as eleições de 2018 são um laboratório. Então, a depender do resultado dessas eleições, eu acho que a ficha vai cair para muita gente. Eu aposto muito nessa renovação na política este ano. Estou recebendo aqui, então, o delegado Wesley, e ele fez esse comentário agora sobre essa nova lei eleitoral que fez essas modificações. E agora, durante esse pleito, nós estamos vendo as imperfeições que nela estão surgindo, né? Que eu acho que isso deve ser objeto até de um pensamento, aí, de uma mudança para as eleições futuras desse país. Delegado, nós estamos chegando já ao final do programa, e como eu sempre faço, e você lembrou muito bem, esse espaço aqui que nós abrimos foi aberto a todos, né? A gente divulga o tempo todo o nosso WhatsApp, 984152544, que é o zap a ser utilizado para que as assessorias entrem em contato aqui com a nossa produção. Aqui nós não excluímos ninguém, não menosprezamos ninguém, não temos preferência partidária. Quero lembrar que algumas candidaturas majoritárias nós enviamos um convite direto, não obtivemos resposta, a culpa não é nossa, né? Tanto para Senado como para governador de estado. Presidente da República é uma agenda complicada quando vem a Manaus pela distância, mas mesmo assim nós não ficamos no WO. O senador Álvaro Dias participou aqui do primeiro programa da série 2018, Ano da Transformação. Então, o que nós fizemos aqui foi abrir espaço principalmente para as candidaturas proporcionais, porque realmente, como o delegado disse, as TVs abertas, quando abre muito pouco e num espaço reduzido para esses candidatos, e eu tenho certeza que a gente fez um bom trabalho para a sociedade aqui amazonense.
E isso, obviamente, eu vim acompanhado aí de outros colegas, de outros portais, outros blogs, que passaram também a fazer a abertura dos seus canais para os candidatos proporcionais. Acho que esse é o papel social da imprensa. Esse é o papel social para que você possa levar uma formação de opinião com consciência do eleitor a usar a única arma que ele tem direito de portar, o seu título de eleitor. Então, Dr. Wesley, candidato a deputado federal, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui e eu deixo aqui os instantes finais para que o senhor possa fazer suas considerações e aí a sua última mensagem aqui na Amazon Play TV Digital para os seus seguidores. Oswaldo, agradeço a oportunidade, o convite, parabenizo também a sua equipe de trabalho, o presidente Guilherme Aloísio, por essa iniciativa, uma atitude de um democrata, uma atitude muito republicana de abrir espaço para os candidatos. Esse palanque digital é muito importante para a consolidação da democracia. E o meu número é 1212, é um número muito fácil. Eu quero falar com os indecisos, especialmente, porque pesquisas para consumo interno das coligações indicam a cada 10 amazonenses, 6 a 7 ainda não decidiram em quem votar para deputado federal. Então, isso muito me anima, porque hoje é dia 1º de outubro, estamos a 6 dias da eleição. Então, se você está indeciso hoje, é porque você já tomou uma decisão de não votar nesses políticos que estão aí se candidatando a deputado federal, os políticos, vamos dizer assim, tradicionais ou que já possuem um mandato. Então, isso é uma sinalização muito boa. Eu quero pedir o seu voto no delegado Wesley, um delegado da Polícia Federal. Sou amazonense, tenho 15 anos de carreira aqui no meu estado e quero ser sua opção de renovação na política, uma renovação com coragem e com honestidade. Então, no dia 7 de outubro, vote delegado federal Wesley com o número 1212. Muito obrigado. Ok, agradecemos aí a presença do delegado Wesley, candidato a deputado federal. Desejo ao senhor aí sucesso nessa reta final, que o senhor obtenha êxito aí nos seus propósitos, que esse processo de mudança seja atingido na plenitude e que, caso eleito, o senhor vá realizar pelo Amazonas e pelo Brasil um mandato com dignidade, com ética, com transparência e principalmente com coragem, né? Porque na toca do leão não é fácil, né? As coisas lá, elas são... a pressão é muito forte, mas eu sei que o senhor é um homem preparado, né? A sua profissão permite que a pressão chegue e, ao mesmo tempo, seja contra-atacada. Não é isso, delegado? Muito obrigado. Valeu. Sucesso, então. Eu vou ficando por aqui com a edição matutina do programa 2018, Ano da Transformação. Eu vou voltar hoje às 14 horas no programa Todos pela Amazônia, onde eu vou receber aqui membros do movimento Direito Amazonas, que vêm comentar comigo aqui sobre as manifestações ocorridas em todo o Brasil ontem, em prol da candidatura de Bolsonaro. Então eu vou receber aqui o Coronel Menezes, o Carlos Lucoli, é isso, é o nome dele, e eles vão conversar comigo sobre o andamento do movimento Direito Amazonas em todo o estado. E às 15h30 eu recebo também o candidato a deputado estadual, o Coronel Aldinei, que é aí, egresso aí das escolas, dos colégios militares, que também vem aqui comentar essa reta final. E às 17 horas estaremos transmitindo ao vivo, direto lá das dependências da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Nós que estamos acompanhando sempre a FIAN em todos os eventos que ela promove, nós sempre cobrimos ao vivo, que na rodada dos candidatos ao governo do Estado do Amazonas vai receber hoje o candidato Wilson Lima, é esse, né, que chega lá hoje, que é candidato ao governo do Estado do Amazonas, e ele vai hoje proferir aí sua palestra, sua apresentação ao mundo industrial aqui do Estado do Amazonas, através da sua entidade maior,
que é a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, presidida pelo empresário Antônio Silva. O Centro das Indústrias também na pessoa do Wilson Pério, que se fará presente, e os demais diretores das duas entidades, juntamente com os industriais aqui do nosso estado. Fico, por enquanto, por aqui e volto às 14, então. Um abraço. Eu não apresentei a edição de hoje. Eu gostaria... 2 minutinhos aí, por favor, que eu quero despedir do senhor. Por gentileza, me pega uma edição para a gente, por causa do horário avançado, a edição do final de semana aqui do Jornal do Comércio. Tem aqui atrás, pode passar. O diretor sofre aqui para fazer jornal, porque ele tem que abaixar, levantar. Pode passar na frente da câmera. A Jaqueline, ela tem um namorado que o cara é ciumento para burro, então ele não deixa ela aparecer nas câmeras. Então ela fica abaixando aqui, depois fica reclamando de dor no joelho, que não sei o que mais, né? Então, Beatriz, você tem o jornal aí? Tem o do final de semana? Queria que você colocasse só a capa, que eu vou falar rapidinho e vou me despedir já já aqui do nosso convidado, que assim a gente encerra a nossa participação matutina aqui hoje. Então vamos lá. O jornal que está hoje, que é o Jornal do Final de Semana, que é a edição número 42636 do seu Jornal do Comércio, que completa esse ano 115 anos de excelente serviço prestados à sociedade amazonense, traz aí na sua capa. Vamos lá, Bibi. Temos aí diversos assuntos, Amazonas, ligações gratuitas em orelhões da Oi, né? Isso é uma matéria que está dentro do nosso jornal, na página 6, Bibi. Dá para você dar uma melhoradinha aí no visual. A 6, eu estou aqui com uma edição na minha mão. Mas eu espero que isso não seja em vão, que os depredadores, aqueles que se apresentam hoje aí como depredadores das coisas públicas, e que a polícia, de uma certa forma, no primeiro caso que houver, haja com toda a rigidez que a lei permite. Porque tem gente que não tem celular, tem gente que não pode ter um celular. Então, é uma forma de você, da pessoa se comunicar, para comunicar um parente, para transportar um doente. Então, vamos preservar isso aí. A aviação civil, que é o próximo toque aí do nosso jornal. A MAP Passaredo une-se à ABAR. A ABAR é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, e a MAP é uma empresa regional aqui, está então se associando e está se unindo à ABAR, e com certeza, por fazer parte de uma representatividade como é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, vai poder lutar muito e brigar pela nossa aviação regional, que é uma aviação muito difícil de se realizar, pelos altos custos, pelas deficiências de pistas e também pela falta de opções para reabastecimento das aeronaves num estado continental como o nosso. Estamos aí do PNAD, que é o Plano Nacional. Desemprego permanece como desafio público. Isso realmente eu tenho visto muito pouco, só os comentários superficiais, quando os candidatos, principalmente à presidência da República, comparecem nos seus vídeos, que o Brasil tem 13 milhões de desempregados. Sim, e aí, qual é a sua proposta para resolver isso? Não ouvi nenhuma, com substância. O Reis diz que o Brasil abriu 221.392 vagas de emprego formal, que equivale aí a 1% dos desempregos, né? Isso não é estatística para ser mostrado, tem que ser escondido isso, né? E o STF, processo sobre o PIN será agora em novembro, o do Polo Industrial de Manaus. Isso é interessante, está lá na pauta lá desde o início do ano e será revisto, aí será, como é que se diz? É um assunto que deve ser retomado lá no plenário do STF, que com certeza vai resolver muita coisa que está pendente aqui no nosso Polo Industrial de Manaus, que justamente esse projeto é o julgamento do recurso extraordinário 592891, de interesse da empresa Nokia, que tramita no STF, foi transferido para o dia 8 de novembro. Estava agendado para depois da manhã, dia 3, mas em função até das eleições aí, esse é um conflito entre a SUFRAM e a Receita Federal que dura há mais de 50 anos. Então isso
tem que ser resolvido, que é justamente o julgamento definirá o futuro de empresas de componentes produtoras de bens intermediários que vão compor outras indústrias fora da Zona Franca de Manaus, ou seja, se haverá ou não creditamento do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Vamos lá, Bia. Baixar um pouquinho, em busca da melhoridade na prática. Uma matéria bem interessante, nós que estamos aí, olha lá, os cabelos brancos parecem até com os meus. Então, nós temos que procurar melhorar a qualidade de vida, e essa matéria está muito, muito, muito bem feita aqui nas páginas do nosso JC. Vamos mais embaixo. Temos aí em destaque com esse negrito a aposentadoria, mais empreendedores e ativos do que nunca. Nós estamos aí na foto o grande Rosivaldo Ferreira, um profissional da área de rádio e televisão, que há muitos, mas há muitos anos, presta excelentes serviços aqui para o estado do Amazonas. Ele que é radialista de profissão, ele que ficou na rede amazônica de televisão por muito tempo, mas há 28 anos ele criou a Proclip Produtora, que é uma empresa especializada em vídeo, em áudio, e ele sempre também esteve à frente de tudo aquilo de bom que ocorre na comunicação do estado do Amazonas. E ele, como diz o título da matéria, feita pelo Evaldo Ferreira, ele está lançando agora a Proclip Brasil, que é um canal do YouTube que ele vai lançar no mercado, uma programação própria, e não deixa de ser um grande enriquecimento para a mídia aqui do nosso querido estado do Amazonas. Eu, particularmente, eu quero até aproveitar esse momento para fazer um agradecimento especial ao Rosivaldo. Rosivaldo, a gente se conhece, aí são 3 décadas de relacionamento, e ele foi um dos grandes incentivadores para a criação da Amazon Play TV Digital. Ele colaborou muito comigo no início do projeto Amazon Play, e também esse programa 2018, Ano da Transformação, se vocês observarem aí na claquete, tem o meu nome e o nome dele, como produtores e diretores desse programa. Isso foi uma ideia conjunta que nós tivemos, e inclusive o nome é de criação do próprio Rosivaldo. Então, eu quero fazer um agradecimento público ao Rosivaldo por essa parceria que nós iniciamos aqui no início da Proclip e Amazon Play TV Digital, e desejar do fundo do meu coração, Rosivaldo, a você com a sua Proclip Brasil, é isso? Isso, Proclip Brasil, um tremendo sucesso. Você capacidade tem, tenacidade você tem, e eu tenho certeza que você vai emplacar com um gol de letra. Um abraço, meu irmão, sucesso para você, tá? E depois, encerrando, Bia, temos 2 matérias aí. Nós tivemos aí uma mudança, né, na corporação do Grupo Bemol, que agora o herdeiro tradicional da família, o empresário e economista Denis Mineb, assumiu hoje o comando do Grupo Bemol, que é formado por mais de 20 lojas físicas e 3 centros de distribuição. Ele está disposto a continuar mantendo os laços de confiança com os clientes e até então vinha exercendo o cargo de diretor financeiro lá do grupo. E a última notícia, a nova procuradora-geral fala dos desafios, que ela vai tomar posse agora, se não me engano, uma matéria do Calbi Cerquinho, está na página 8, a doutora Leda Mara Albuquerque, nomeada procuradora-geral de Justiça. E o orçamento é uma bandeira permanente do Ministério Público, ela que teve aí 123 votos, ela ingressou no Ministério Público no ano de 1996, ela atuou inicialmente lá em Parintins, depois em Manaus, e fez parte também do grupo GAECO, que o meu convidado de hoje conhece muito bem, que é o grupo de atuação especial do combate ao crime organizado. Então desejamos à doutora Leda um sucesso bastante profícuo à frente do Ministério Público do Estado do Amazonas, e eu vou encerrando por aqui, então, a nossa participação de hoje na parte matutina da Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio. Um abraço e até mais.